Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. Muito boa tarde para você que nos acompanha. Tempo e Dinheiro começando nesta quinta-feira, 18 de julho. Portanto, seja muito bem-vindo a partir de agora. E a gente que está aqui no estado de São Paulo está passando por esse veranico. Os dias estão ficando mais quentes e tão quentes que quem está na praia vai dar bom hoje, hein? Porque as temperaturas vão chegar até 32 graus no litoral paulista. Manchete da Folha de São Paulo: com calor fora de época, cidades de São Paulo devem ter temperaturas acima de 30 graus nessa quinta-feira. Vai dar praia para quem está de férias, né? Mas a gente continua aqui trabalhando. E o Rio Grande do Sul também vai passar por esse veranico, não só o Rio Grande do Sul, como Santa Catarina e o Paraná também. Pelo menos até o dia 25, as temperaturas pelos 3 estados também vão estar entre 5 e 7 graus acima da média. Mais detalhes eu vou dar daqui a pouquinho na previsão do tempo. Quero cumprimentar agora o João Batista, que está lá no Mato Dentro. Acho que a temperatura também esquentou já aí, né, João? Boa tarde. Agradabilíssima, Karina Botião. Muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. 24 graus aqui, 25 agora aqui no Mato Dentro, 25 graus, sol aberto. Mas pela madrugada, no amanhecer, sabe o que tem aqui no Mato Dentro, né? O sereno, sabe aquela música? Sereno de madrugada, muito legal. O sereno é bom, né? Porque mantém as plantas vivas, umedecidas, e também limpa o ar, né? Uma maravilha nesse momento. Só que, e você vai mostrar daqui a pouco com as imagens, com as projeções do CPTEC lá do INPE, que até meados de agosto não tem uma gotinha de chuva. Há tendência de chuvas entrando para o Rio Grande do Sul, lá depois do dia 8, 9 de agosto nós vamos acompanhar. Mas até o dia 6, segundo o CPTEC, nada de chuvas. É isso que nós temos aqui em termos de tempo. E dinheiro? Bom, dinheiro está ficando caro, a brincadeira está ficando quase que insuportável, começando pelos preços do combustível, nosso destaque agora. Olha, a gasolina se aproxima dos R$6, diz o Poder 360, e bate recorde no governo Lula. R$6 se aproxima não, já se aproximou. Nós temos uma imagem que nós recebemos agora de Belo Horizonte. Olha como é que está esses preços do combustível em Belo Horizonte. O etanol R$4,59, Karina, R$4,59. A gasolina mais barata R$6,59. Então já passou de 6, diesel R$6,39. Aquela gasolina Ultra Z, R$8,59 para quem pode. E isso também é consequência não de uma política errada do governo atual, da economia do Lula, como a intenção dele continuar gastando com coisas que não precisava. Por exemplo, estatizar a economia brasileira é a preocupação do Estadão aí. Petrobras, negociação para a recompra de refinaria lá da Bahia, marca guinada reestatizante do governo Lula. Ô Karina, mas está sobrando dinheiro? Por que isso? Porque é muito fácil explicar. Lula insiste em comunizar o nosso país. Ele quer fazer do Brasil um país comunista e não terá nem um pouquinho o nosso apoio, claro, e nem dos nossos, certamente, dos nossos telespectadores, Karina. A nossa preocupação está com o dinheiro para manter a economia que sempre nós tivemos nos últimos anos sustentado pela sojicultura. Os preços da soja bateram no fundo do poço, Karina. Agora há pouco eles estavam lutando para manter ali nos 10... Eu ia dizer, estava lutando para manter nos 11. Perdeu os 11. Agosto, 10,95. Voltou para o vermelho, o gráfico mostra a luta entre comprados e vendidos em cima da soja lá em Chicago. Esse é o vencimento agosto, 10,95. O preço do café em Nova York, Gleidson,
está também em baixa, leve baixa. É o segundo dia de baixa, ontem teve baixa, hoje em baixa também, 0,48 centes a menos, 242,67 centes de dólar por libra-peso do Arábica em Nova York. E o câmbio? Esse é o problema, o dólar. Dólar 1% de alta, 5,54, indo para 5,55, nesse batidão, 1% de alta hoje. E o Lula continua falando bobagens, né? Mas parece que é uma sofreguidão de chamar atenção para as bobagens dele. Porque isso é tudo, né? Isso é uma coisa, uma estratégia. Desvia a atenção do combustível e veja as bobagens que eu estou dizendo aqui. Sabe o palhaço no circo? É isso daí. Karina, e vamos em frente. Vamos em frente, João Batista. Você que acompanha a gente aqui no Tempo e Dinheiro, João sempre colabora com a gente mandando as belezas do Mato Dentro. E a gente gosta de começar o programa sempre com uma imagem representativa desse nosso Brasilzão, principalmente aí dos interiores do nosso Brasil. Quero colocar uma imagem linda do Mato Dentro que o João mandou, das flores, da janela. Olha só a vista do João por lá. Temos o vídeo? O IP está lá no fundo, mas o destaque hoje é a rosa do João Batista e da Vera Olive. Muito obrigada pela colaboração, mais uma vez, abrilhantando, ilustrando, colorindo o nosso começo do Tempo e Dinheiro. Você aí de casa também, se tem uma imagem bonita, manda aqui pra gente, porque a gente adora exibir aqui no começo do nosso programa. E a gente gosta de exibir também a bandeira que representa todos os produtores rurais desse nosso Brasil e que também representa o Tempo e Dinheiro. O Brasil vencerá. Tempo e Dinheiro está só começando, está no ar. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro, quinta-feira, 18 de julho. Eu vou direto aos destaques dos nossos analistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. O dólar segue puxando, ajudando a soja. Mercado pagando mais hoje aí nos portos. Mercado subindo, João Batista. E lá em Chicago, mercado animado. Compradores voltaram à demanda. A gente comentou, está na hora de comprar. Grandes volumes negociados. China comprou agressivamente lá nos Estados Unidos. Está com medo do Trump. Já vamos comentar esses negócios que estão saindo. É a hora do comprador. Estão atuando. O mercado está barato. Já vamos comentar aqui no mercado brasileiro. Prêmios e dólar seguem positivo. Em dia que o mercado de Chicago segue morno. Mas aqui dentro estamos com cotações em alta. Já no Tempo e Dinheiro. O destaque agora é o tempo seco, finalmente, aqui no sul, e a manutenção do tempo seco no boa parte do Brasil. Além do frio que ainda continua aqui no sul. Hoje tivemos negativo a temperatura. Detalhes na previsão. Muito boa tarde, Karina Botião. Boa tarde, João Batista, a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. 24 graus aqui na capital paulista. Céu limpinho nesse momento, né? Sem aquela nebulosidade, aquela névoa que foi marcante nesses últimos dias. Mas a madrugada continua bem fria, João Batista e Karina Botião. Bom, no mercado do boi gordo, esse começa a mostrar uma temperatura um pouco mais elevada. Os preços da arroba do boi gordo reagiram aqui em São Paulo, em 9 praças apuradas pela Scott Consultoria, entre 32 em todo o Brasil. O mercado futuro segue ao contrário. Hoje já sinaliza uma ligeira queda em algumas posições. Ontem subiu, hoje cai, e assim vai a boiada ou a toada no mercado do boi gordo. É o que a gente vai observar agora nas negociações lá na B3, descolado no mercado físico, isso é natural. O julho segue a R$ 230,50, uma boa notícia, portanto, todos os vencimentos futuros acima de R$ 230, também um bom indicativo, 0,15 de queda. Agosto, 233,55. O setembro, 235,85 por arroba. Outubro bate os 240,90. Todas as posições no mercado futuro com ligeira correção para o lado negativo, mesmo assim bem próximas da estabilidade. Ontem o indicador CPE Exalc subiu 0,35%,
a R$ 231,20 por arroba. Aí sim, em linha com a referência com os negócios que estão sendo registrados aqui em São Paulo. Mercado físico, 4 praças entre as 8 que a gente vai mostrar hoje, subiu. São Paulo, Barretos, Araçatuba, no aprazo a R$ 223,50, já descontado, boi comum, Paragominas 212, região sudeste de Rondônia 182, Tocantins ao sul R$ 197 por arroba prazo boi comum. Daqui a pouco, Iberville Neto comenta o mercado do boi gordo, a gente traz mais informações sobre pecuária. Antes, vamos ao giro nas principais bolsas, Chicago e Nova York, começando com a soja na bolsa de Chicago, com ligeira alta no vencimento mais curto, 0,13% a R$10, aliás, $10, 97,38, repetindo, $10, 97,38 sobe já. Soja sobe em Chicago no vencimento mais curto neste momento. O milho a $4 mais 5,90 recuou 1,24%. Trigo em Chicago negociado a $5 36,40, queda de 0,48%. Correção hoje para o café, mesmo assim ainda de olho na oferta do Conilon na Bolsa de Londres e ali na colheita, né? No avanço da colheita do café da safra aqui no Brasil, que anda rápido, 242,20 cents. O café em Nova York recua 0,37%. Não aparece na tela, mas o café robusto em Londres tem queda de 2% nesse momento, a $4.488 por tonelada. O açúcar a 19 cents, 1,86 de queda. O algodão a 71,78, 0,39 de queda. Petróleo, 81,59, a alta de 0,20. Olha o ouro, a $2.468,70 por onça Troy, sobe 0,36%. O mercado cambial, esse dólar, hein, João Batista, Karina Botião, R$ 5,54 mais 18, sobe 0,94%, voltou às máximas dos últimos meses. E, aliás, de olho na política fiscal aqui no Brasil e também com o olho voltado ao que acontece nas eleições lá dos Estados Unidos, mais focado no mercado interno, na política interna aqui no Brasil. Alta de 0,92%, repetindo, R$ 5,54. E o índice Bovespa, ações lá na B3, 128.267 pontos, perdeu, portanto, o patamar dos 129 mil. A queda é de 0,93% nesse momento. Dólar em alta, índice Bovespa em queda e muitas informações dessa edição do Tempo e Dinheiro que está só começando. Boa tarde para você, Karina Botião. Boa tarde, Sérgio Braga. Daqui a pouquinho a gente volta com você para falar de café, para falar de pecuária. Eu sigo daqui, começando com as principais notícias do agronegócio, com base no portal que é inspiração aqui para o Tempo e Dinheiro, Notícias Agrícolas. Movimento SOS Agro, Rio Grande do Sul, convida o agronegócio brasileiro para salvar o agro gaúcho durante ato em defesa ao setor. Uma grande manifestação está prevista para amanhã na Expo Agro Afubra, no Rio Grande do Sul, a partir das 10h30 da manhã. Café CPEA. Indicadores sobem na quinzena. Exportação é recorde. 47,3 milhões de sacas de 60 quilos, aumento de 32,7% frente às 35,63 milhões de sacas embarcadas na temporada anterior. Boi. Arroba volta a casa dos R$ 230. Oferta de carne no primeiro semestre é recorde. O volume disponível no mercado brasileiro de janeiro a junho superou 14,43%, o do mesmo período do ano passado. Suínos. Carne perde competitividade frente substitutas. Arroz. Queda de braço limita negócios no spot. Exportação segue mais atrativa. Começando aqui as notícias internacionais entre Rússia e Ucrânia, o porta-voz do Kremlin, quando perguntado por repórteres durante uma teleconferência sobre a nova estratégia de segurança marítima do presidente ucraniano, ele disse o seguinte: diz que vê presença concentrada de navios de guerra da OTAN no Mar Negro como uma ameaça à Rússia.
Nos Estados Unidos, o diagnóstico de Covid do presidente Biden vai interromper a agenda de campanha dele em um momento em que a pressão pela desistência do candidato aumenta. Da Folha, Biden está com Covid, diz Casa Branca, e o presidente dos Estados Unidos tem sintomas leves. O democrata tinha falado que ia reavaliar a candidatura se ele recebesse um diagnóstico de alguma doença grave. É pouco provável, a gente sabe, que um diagnóstico de Covid, nesse momento, se encaixe nessa definição. A menos de 2 semanas das eleições venezuelanas, o chefe de segurança da líder opositora da Venezuela foi preso, aí, como eu disse, há poucos dias da eleição. É o Milcíades Ávila, ele trabalhava para Maria Corina. A opositora também já é representada pelo diplomata Edmundo Gonzalez, que substituiu a candidatura de Corina Iores, impedida de se registrar por manobras das autoridades. No Rio Grande do Sul, no Dia de Proteção a Florestas, uma ação do Exército com 500 quilos de sementes nativas e forrageiras, olha só a manchete da Jovem Pan, foram lançadas de helicóptero do Exército. 5 milhões de sementes no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. Ainda para o Rio Grande do Sul, deve ir para a sanção do presidente Lula o seguinte: isenção de IPI para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul, para que elas comprem móveis e eletrodomésticos da linha branca, chamada linha branca. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma piada associada à violência contra mulheres durante um evento no Palácio do Planalto ontem e virou manchete, é claro, de vários portais. Lula faz piada ao citar violência contra mulheres após jogos de futebol. Se o cara é corintiano, disse ele, tudo bem. A gente tem um vídeo que vai mostrar o momento dessa fala. Fiquei sabendo de uma notícia triste, eu fiquei sabendo que tem pesquisa que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu, mas eu não fico nervoso quando perco, eu lamento profundamente. O presidente falou isso depois de ser cobrado pela primeira-dama, Janja, por conta das agendas oficiais com baixa presença feminina. E aí lançou essa fala. Da Folha de São Paulo, aliás, ainda sobre essa questão de violência contra mulheres, a polícia concluiu o inquérito sobre o filho de Lula sem indiciá-lo após suspeita de violência doméstica. Aí eu gostaria até de falar mais sobre a decisão policial, porque, segundo eles, isso ocorreu porque não foi constatada nenhuma lesão corporal na reclamante, diz que não foram feitos exames de corpo de delito e a alegada violência psicológica não ficou muito clara. Assim, para os responsáveis pelo inquérito, não existem provas contundentes o bastante para um indiciamento nesse momento. Mudando um pouquinho de assunto, falando de orçamento, a Junta de Execução Orçamentária se reúne nesta quinta-feira e pode definir as áreas que serão afetadas para que o governo cumpra a meta fiscal. Do portal Itatiaia, bloqueios no orçamento entram na pauta de discussões de Lula com ministros. E da Folha de São Paulo, sem solução para o déficit, Lula reacende uma incerteza. Sobre esses outros assuntos, eu passo agora para os comentários e para a análise do João Batista Olive. Então, vocês entenderam aquela colocação que eu fiz na abertura do programa, que Lula faz essas frases absurdas simplesmente para chamar atenção ou para desviar a atenção para outro foco e não para que a gente realmente foque o que é fundamental, que é a economia, que é a sobrevivência. Por isso eu faço um apelo a todos vocês para que leiam o nosso editorial de hoje, está estampado em nosso site, está aberto para vocês, o Tempo e Dinheiro Oficial. Eu faço um apelo veemente, talvez tenha sido o mais importante editorial que nós colocamos no ar até o momento. É sobre o pão nosso de cada dia. Por quê? Porque a gente sabe que todas essas campanhas, nenhuma está focada no aumento da produção de alimentos. A única saída para diminuir a fome no mundo é aumentar a fome de alimentos, estamos dizendo no nosso editorial. E, em compensação, como contrassenso, o que a gente vê é pressão contra os produtores para diminuírem a produção de alimentos, através de invasões de terras, através de limites impostos pelos ambientalistas por decisões ambientais esdrúxulas, inaceitáveis. Ou seja, o que nós estamos dizendo? O pão nosso de cada dia está sendo proibido por meio de campanhas difamatórias contra o agro, disfarçados de defesa do meio ambiente.
É necessário aumentarmos a produção do pão nosso de cada dia para diminuir a fome do mundo, isso é óbvio. Quem não consegue entender isso está a favor da fome e da miséria e contra os pobres. Karina, eu tenho mais 2 assuntos que eu gostaria de aproveitar nesse instante, que é uma manchete do Valor Econômico, dizendo que Lula diz a empresários que é preciso confiar no que o governo está fazendo ou o Brasil não dará certo. Karina, o que eu vou comentar em cima disso? E aí a gente vê a situação, essa que nós estamos falando, estamos sentindo pressão para impedir a produção de alimentos e os mais pobres serão os afetados, isso é óbvio. Que história é essa? E por fim, né, esse vexame que nós estamos sendo impostos novamente pelo governo Lula, parceiro do ditador Maduro, onde nós estamos nos preparando para fazer um papel infame no setor de relações externas, na eleição de Maduro, porque nós vamos defender que a eleição venezuelana é limpa. Os fatos provam e provarão a nossa situação inaceitável na nossa relação externa. Somos, infelizmente, apoiadores de ditaduras sanguinárias. Karina Botião, infelizmente. Obrigada, João Batista. Daqui a pouco te chamo de volta. Vou seguir aqui com as notícias do tempo. Vinheta do tempo hoje no ar, um apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade. Oferece o tempo hoje. Olha, o portal Metrópole está dizendo o seguinte, que o Amazonas vai enfrentar a seca mais severa em 2024. Inclusive, a Defesa Civil de lá já alertou a população para que faça estoque de água, de alimento e também de medicamento, na intenção de enfrentar esse período que vai ser mais crítico do que enfrentado em anos anteriores. O bloqueio atmosférico também está fazendo com que o clima esquente até o dia 25 no Rio Grande do Sul, como a gente disse no começo do programa. O clima esquenta no Rio Grande do Sul após 2 ondas de frio, por influência dessa massa de ar seco que está na região central do Brasil. Como eu disse, de 5 a 7 graus as temperaturas vão ficar acima da média. Portanto, o sul também passando por esse veranico. E vai ficar tudo seco por lá também, não só por lá, como em quase todo o Brasil. A gente pode dizer quase isso, com exceção ali do norte do Amazonas, mas do centro-sul do Amazonas também a gente não tem chuvas. Daqui a pouco eu mostro com detalhes no mapa, mas antes quero mostrar as previsões de precipitação do forecast. Olha só, de 17, que foi ontem, até 23 de julho, tem uma chuva muito fraca ali para o sul do Rio Grande do Sul e olha, nem para o norte do nosso país, um pouquinho ali no litoral só do Espírito Santo. Quando a gente vai para 24 a 30 de julho, a situação não muda muito não também. Olha, seco, Brasilzão seco, só chuva lá no Amapá, também no norte do Maranhão, mas não pega todo o estado. E indo um pouquinho mais longe, de 31 de julho, já entrando no mês de agosto, mais precisamente até o dia 6 de agosto, Brasil ainda seco, chuva só em Roraima, Amapá, pouco ali no litoral do Maranhão e do Pará, do Espírito Santo também, e só, hein? Tudo seco, principalmente essa faixa central aí do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahia, bastante seco, Sudeste também seco. É isso que a gente vai ter até o início do mês de agosto. Temos também um mapa do modelo europeu confirmando essas previsões, olha, de 16 a 30 de julho, um pouquinho dessa semana, até o final do mês. Segunda quinzena bem seca, todo esse marrom a gente sabe que são chuvas abaixo da média e aí o vermelho bem abaixo da média, ou seja, quase ausência, né? Praticamente ausência de chuvas nesse período. Vamos ver se o Notícias Agrícolas também fala sobre isso hoje com relação ao clima no seu destaque. E é isso. Áreas do Brasil Central ultrapassam 90 dias sem chuvas e com temperaturas acima da média. Vamos ao satélite da NOAA para saber em tempo real o que está acontecendo agora. E é isso, não está acontecendo nada de chuva. A gente tem aí essas manchas escuras, céu limpo, ensolarado, tempo seco no centro do Brasil, principalmente entre Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná e
todo o centro do estado de São Paulo, aí, oeste do estado de São Paulo, também pelo Nordeste e até o Norte nessa condição que a gente viu aí que vai passar por um período severo aí de seca também. Tem nebulosidade atravessando Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, mas isso em termos de chuva não significa muita coisa nesse momento. Vamos saber a previsão do Cosmo e eu já adianto que é assim, tempo seco no país inteiro. Olha, a partir de amanhã, sexta-feira, dia 19, a gente vai ter um cenário muito parecido durante toda a semana no Brasil inteiro. Olha, o Brasil tá todo seco, vocês podem perceber, tá todo branquinho, ausência de chuvas aí. Olha, dia 20, sábado também, temos umidade ali, olha, no Nordeste, umidade isolada no Nordeste do Amazonas e umidade ali na faixa litorânea do Nordeste, dos estados do Nordeste, começando pela Bahia, subindo ali pelo Rio Grande do Norte, Paraíba. Mas olha, até dia 24, quarta-feira, nada de chuva, com exceção do centro-norte do Amazonas, fica assim até quinta-feira, dia 25. E o Cosmo mostrou aí mais umidade chegando pelo litoral da Bahia e avançando alguns dias, mas o quanto isso vai representar de chuva para lá, a gente vai ter que aguardar para ver. Mas o Ronaldo Coutinho nos explica com muito mais detalhes essas previsões, Ronaldo da Climaterra, e vamos ver se ele confirma isso para a gente e o que ele traz em acréscimo para a gente entender melhor. Estamos aqui, ó, como a gente falou, o destaque é o tempo seco. De hoje até o dia 22, se eu não me engano vai ser até segunda-feira, nós temos o quê? A chuva se concentrando ao norte do Brasil, uma enorme área do Brasil, tempo seco, centro-oeste, tempo seco, pode dizer que quase todo o sudeste seco e quase todo o sul seco. Essas manchinhas aqui são mais nebulosidade, aqui pode ser na sexta-noite ou sábado, e olhe lá. Aqui também circulação marítima pegando aqui o litoral do Rio, São Paulo, o ar frio vai jogando umidade para cá, e traz o tempo assim nublado, sol, nuvens, alguma chuva e períodos de melhora. No Espírito Santo também, e aqui uma situação, aquela chuva normal, sol, nuvens e pancadas de chuva, um pouquinho mais forte entre Maceió e Recife. Alguma chuva aqui no interior do Ceará e norte do Maranhão, mas grande parte do país, tempo seco, e os países vizinhos também. Tu vê que não muda nada quando a gente passa para 10 dias. Para 10 dias também, ó. Teremos aqui, ó, mantém o tempo seco. Aqui no sul, isso aqui é uma frente fria que deve chegar provavelmente na quinta-feira. Acho que quinta-feira passa a frente e já vai embora. Tu vê que a chuva se concentra no Rio Grande do Sul, pouquíssima coisa em Santa Catarina, e mantém aqui a circulação marítima com um intervalo de tempo bom, intervalos de sol, nuvens e chuva entre o litoral paulista, a capital, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e aumenta a chuva aqui, ó, na região aqui do Nordeste, nessa parte aqui entre Recife, Maceió, Aracaju. Essa parte aqui pode ter algumas pancadas. Quando coloca assim, ó, esse tipo de chuva, muitas vezes pode chover forte, muito mais que o modelo está colocando. Melhora um pouquinho de nada a chuva aqui no Ceará, norte do Maranhão, mas grande parte do país tempo seco. E mais aqui no norte do Brasil, principalmente Roraima e norte do Amazonas. Na anomalia já diz tudo, né? Até o dia 27, abaixo da média aqui no sul, principalmente Rio Grande do Sul, continua pelos próximos 15 dias, e aqui no norte também. E grande parte do país dentro do normal. Não temos nenhum calorão à vista, pelo menos por enquanto. Vai esquentar mais aqui, ó, nessa parte oeste aqui do Brasil, sim, principalmente semana que vem. Mas é aquele calor, vamos dizer assim, normal dessa época do ano. Aqui essa região aqui com máximas variando de 32 a 36, 33, 37, um outro ponto acima. As madrugadas continuam frias aqui no centro do Brasil e principalmente aqui, ó, grande parte do Brasil aqui, ó, o leste da região sul, boa parte do sudeste e nordeste com madrugadas frias. Hoje tivemos 3,9 abaixo de zero em Bom Jardim, tivemos na faixa de 4, 5 em Palmas, deu negativo aqui na Serra da Mantiqueira, deu 8 graus e pouco aqui em Licínio, na Bahia, várias cidades aqui do Nordeste com madrugada fria, e vai continuar. Até a semana que vem, manhã fria, tarde quente, manhã fria, vai seguir nessa rotina. Aqui no sul continua com geada, pelo menos nessa sexta, sábado, domingo, segunda e terça, nas áreas tradicionais. Centro-sul do Paraná, partes altas de Santa Catarina e topo do Rio Grande do Sul. E é provável que venha mais frio no finalzinho do mês de julho. A Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltando. Lembrando que esse quadro foi um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade.
João Batista, é com você. Pois é, Karina, eu estou recebendo aqui uma pergunta do nosso amigo Antônio Carlos, está escrevendo aqui no nosso YouTube. João Batista, Karina, o que está acontecendo com o dólar? Pois hoje ele deu um grande salto. O dólar está agora acima de 1%, bateu 1%, agora recua, está com muita volatilidade, 5,54, mas há indícios de que ele vai a 5,50, 5,50 já está, vai a 5,60, a caminho de 6, esse é o temor. O que está acontecendo é o Lula, ele insiste em não se comprometer com cortes de despesa, ele acha que, na teoria dele, é gastando que a gente evolui, quer dizer, querendo puxar pelo cabelo, fazendo essa famosa teoria econômica chamada heterodoxa, ou seja, como é que você pode crescer gastando? Você pode gastar no primeiro momento, todo mundo fica feliz e quando acaba, mas olha, todo mundo sabe disso, até as crianças na escola. Então, nós estamos vivenciando um momento muito difícil, novamente, a sobrevivência da população brasileira. Retorno àquilo que eu acabei de informar no nosso editorial Pão Nosso de Cada Dia. Leiam lá e vejam a importância de se produzir. Enquanto isso, nós estamos nos debatendo em vários estados do nosso país contra as invasões indígenas que entram nas terras produtivas. A manchete do Notícias Agrícolas. Ameaça a lei do marco temporal, que é disso que se trata, faz invasões a propriedades rurais se intensificarem por todo o Brasil. E tem uma outra manchete também da Gazeta do Povo, onde os produtores rurais cobram providências da justiça, da lei, das autoridades, sei lá de quem, após novas invasões de terras por grupos indígenas. Além disso, ser absolutamente contra o marco temporal, portanto inconstitucional, há de se perguntar para quem está incentivando essas movimentações, tem o CIMI por trás disso tudo, qual é o objetivo? É instabilidade? É produzir menos alimentos? É isso? É disso que se trata? Mais uma vez, Karina, nosso apelo aos nossos amigos produtores, leiam o editorial, publiquem esse editorial, difundam, porque a sociedade brasileira precisa saber que o pão nosso de cada dia está sendo ameaçado. Essas crianças que estão na tela estão sendo alimentadas pela Unicef. Atenção, senhores produtores rurais do meu país. Certo, Karina? Certo, João Batista. A gente vai para um intervalo. Na volta, o João conversa com o Vlamir sobre soja, milho, trigo e muito mais. Então não sai daí que a gente volta já já. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? O livro Sementes e Diagnose e Limitações traz um apanhado detalhado sobre o estabelecimento da lavoura, desde a semeadura até a obtenção das indústrias da produtividade, que são as plantas da lavoura. A gente faz um diagnóstico muito detalhado com relação aos erros de diagnose, aos aspectos de diagnose dos problemas de plantio. Essa é a peça-chave do livro, ou seja, você vai conseguir identificar com fotos e detalhes e informações técnicas diversos problemas de plantio que podem estar ocorrendo na sua fazenda. Um grande abraço! De volta aqui com Tempo e Dinheiro, vou direto com o João Batista para saber das cotações da soja nessa quinta, João.
recuperando, os preços estão se batendo lá embaixo, né? Abaixo de 11, como é que está o primeiro vencimento? O agosto chegou a ficar o verdinho, mas já está no vermelho de novo, perdendo 0,25, 0,38, 10,95 é o último preço para o agosto, 10,95,75, a briga está nos centavos. Pessoal, preste atenção, esta safra que a gente vai plantar, a outra pode melhorar, mas esta que nós vamos plantar em setembro, vocês precisam ficar muito atentos, porque vai ser tudo no detalhe, sabe? Diminuiu tanto a renda que vai ser só no detalhe, nos centavos, preste atenção nisso. Isso daí é por bushel, lá em Chicago, 10,96,50, foi para o verde agora, que batalha, hein? Vamos ver, o Gleidson, você tem aí os 4 vencimentos lá em Chicago, tem. Os últimos preços, olha, melhoraram os mais longos. Muita batalha, muita volatilidade, o agosto 10,99, setembro 10,42, novembro 10,44, janeiro 10,59. Vamos ver os preços da soja aqui no Brasil, na B3 base Porto de Paranaguá, agosto 24,21, setembro 22,97 dólares por saca, novembro 23,02. Será que essa viradinha significa alguma coisa? Será que chegou no fundo do poço e quicou? Vamos perguntar para Vlamir Brandalize. Gleidson, notícias da soja no ar. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, muito boa tarde. Está com sol aí na sua Curitiba? Aí fora tá o sol bonito, João. Hoje tá limpo o tempo, depois de praticamente 2 semanas chovendo por aqui. Vai botar o lençol para quarar? Como? Hein? Vai botar o lençol para quarar? Exatamente. O pessoal fala aí, agora já dá para secar a roupa. Pois é, aí em Curitiba é terrível. Mas tudo bem, eu gosto de ver você sorrindo, que bom. Mas assim, vamos focar na soja, que nós temos dois cenários, né? O cenário de Chicago, que é essa batalha lá no fundo, e as alternativas que nós temos aqui no Brasil, base Porto, mas também influenciado por esse câmbio estimulado, entre aspas, né, pelo Lula, né? Só pode ser. Qual é a sua avaliação, Brandalize? Olha, João, o mercado de Chicago está tentando segurar aí as pontas, né? Tentando formar base de suporte aí no fundo do poço, vamos dizer assim. Aparentemente ainda não conseguiu, né? Dá para ver que ele tenta ir um pouco acima, já trabalhou acima do 11 aí no agosto, né? Mas não conseguiu ainda consolidar. Ele já trabalhou nos dois lados, mas as variações são pequenas, então isso é bom. É bom porque ele está muito perto do fundo, se não tiver já no fundo, né? Porque nós estamos com pouca pressão de venda de físico a nível global, então o mercado está barato para comprador, né? Dá para ver que hoje aí o USDA apontou aí 510 mil toneladas de soja americana vendidas, a maior parte dela para a China. Semana que vem o USDA vai confirmar isso aí no seu relatório semanal de exportação. Então o movimento chegou, o comprador diz, chegou e ficou barato, então vamos comprar. Então foram 510 mil toneladas de soja grão compradas nos Estados Unidos e mais 150 mil toneladas de farelo. Então, movimento voltando do comprador, né, João? É sinal de que o comprador está achando que também está muito perto ou já está no fundo do poço. Então, está na hora de comprar. Está na hora de comprar para comprar barato, né? Isso que está acontecendo. Bom, e de outro lado, complementando o lado dos preços, o dólar. Nós estamos aqui com a informação que os investidores estão tomando posições defensivas no Brasil em meio ao acirramento das preocupações do mercado com o ajuste das contas públicas brasileiras. O Lula não quer se ajoelhar no milho, o Brandalize. No agro ele não quer se ajoelhar de jeito nenhum, nem no milho, nem na soja, nem no arroz. Ele quer se ajoelhar na picanha, né, João? Daí é outra conversa. A grande questão é o seguinte, João, a atual legislatura aí, ele não é de poupar, né? Então o mercado está cauteloso. O ministro da Economia não está conseguindo mostrar onde vai fazer cortes aí, né, para ajustar a economia. Então há uma dificuldade grande para isso e o câmbio vai ficar nervoso, ele vai continuar nervoso, porque agora nas próximas semanas nós vamos ver o Congresso
mais pálido, né, mais calmo, porque ele vai estar mais interessado nas eleições municipais aí para prefeito, vereadores, e vai atuar pouco lá em Brasília. Então nós vamos ver um Congresso meio vazio, e com isso o governo vai aproveitar aí para gastar, né, João? É ano de eleição, né? Então vai gastar. E aí a gente recomenda ao produtor, principalmente o produtor aí, não carregar dívidas em dólar, né? Porque ninguém sabe se o dólar vai aos 6 ou volta aos 5, mas que ele está nervoso nesses próximos meses e vai seguir bastante pressionado, vai, esse 5,50 dele aí, ele está formando quase como base também, né? Não, é assim, eu quero sua opinião sobre essa política heterodoxa, de novo, né, do tempo da Dilma, está de volta, que o Lula acha que é gastando que se faz a economia avançar. Qual é a sua opinião? Olha, João, se nós estivéssemos nos Estados Unidos, estava certo o Lula, porque lá os juros americanos é 4 e pouco por cento ao ano, né? A janela deles lá, 5%, então, e agora está com juros altos, né? Normalmente os títulos públicos americanos variavam de 1,5% a 2,5% ao ano. Então você pegava dinheiro do mercado e todo mundo quer colocar dinheiro nos títulos americanos e vai aumentando a dívida, né? Hoje a dívida americana é de provavelmente um pouco mais de 35 trilhões de dólares e eles conseguem carregar com juros baixos. A questão é que nossa não. A nossa, a gente está com a dívida pequena proporcionalmente, mas a gente tem que pagar juros altos, aí 10,5%, 11%, e é possível que suba porque o mercado está nervoso e vai começando a fugir, né? Fugindo do dólar, que ele vai migrar para outros locais, né? A Argentina está se tornando atrativa para esse pessoal, ele acaba pressionando a moeda para cima, e o nosso peso inflacionário, que ele é muito lastreado na base do petróleo, na base dos alimentos básicos, que é o trigo, que é os alimentos básicos originários da soja, todos eles são ligados ao dólar, né? Então, ele vai pressionando a inflação para cima. E isso o governo não vê, né? Não vê que tem inflação, que a inflação quem perde mais é o povo de poder aquisitivo menor. O Lula vem com essas bobagens aí que ele fala de que o pobre não compra dólar, mas ele já amanhece comendo dólar, então é essa questão que pressiona e o investidor ele fica nervoso, né? Hoje a gente vê aí que nós quase não temos indústrias novas chegando ao Brasil, não tem a instalação de infraestrutura quase de nada, a única coisa que está andando no Brasil e vai continuar é o agronegócio, porque aí nós somos líder, né? E daí líder ele consegue seguir, porque os outros estão numa situação pior que a nossa, né? A situação argentina é pior que a nossa, do agro. A situação americana agora chegou em custo de produção maior que o valor da soja e do milho e do próprio trigo, então eles estão numa situação pior que a nossa. E nós estamos aí, então, enquanto eles estão piores, é bom sinal, porque nós estamos chegando ao fundo do poço e esse dólar nervoso acaba dando um suporte, né? Dá para ver que hoje o mercado... lá em Chicago ele está nessa lenga-lenga, né? Uma hora 3, 4 de alta, uma hora 3, 4 de baixa, mas aqui dentro nós estamos com R$1 a R$2 melhor aí as cotações do que ontem. Tá. Nós vamos falar de preços. Eu tenho duas perguntas em uma. As perguntas é simples, assim, para quem tem contas a pagar, qual é a sua análise agora, né? Em cima do laço, e como é que o produtor deve trabalhar com relação à próxima safra. Mas antes quero lembrar que hoje nós vamos dar mais uma agilidade no programa, ao invés de eu obrigar o Vladimir a ficar cantando números, como é que estão os números, a gente está sugerindo ao produtor rural que veja os números lá no nosso clube, o Clube do Tempo e Dinheiro. Nós temos, o Vladimir, você tem um destaque, claro, como é que estão os prêmios hoje, pelo menos o spot, no balcão? Olha, João, os prêmios subiram novamente, né? Estão mais positivos do que ontem, os prêmios estão no melhor momento do ano. Só para dar uma ideia, hoje o prêmio agosto ele é a compradora 55 e a vendedora 70. O prêmio setembro está muito melhor. Nós estamos no melhor momento do ano e prêmios em alta. Então, os demais prêmios aí, quem tiver interesse em saber como é que está o mercado para frente aí, chegue e entre ali no Clube do Tempo e Dinheiro, que vai ter lá todos os prêmios até o ano que vem, já na safra nova também. Tá, o Fernando Sofiati já está adicionando os preços, os prêmios, o balcão, lotes, tudo lá no clube. Então, veja os prêmios no clube, é o que nós estamos dizendo. O telefone aí para você entrar no clube, 199-9813-2915.
Claro que não tem só isso, tem um monte de coisa, a gente passa a madrugada, o Giovanni Lorenzon acorda cedo, explicando o que está acontecendo com a economia em tempo real, tudo para que você seja um produtor rural mais bem informado, seja assinante do nosso clube do Tempo e Dinheiro, 19998132915. Então tem muitas análises, muitas informações, ali só tem gente profissional, trocando informações, perguntando, tendo respostas. Participe desse nosso mundo. É um mundo fechado, claro, né? É um grupo fechado focado na economia, para que não haja divergências, etc., para a gente não perder a linha de pensamento. É lá no clube, Economia do Agro, em tempo real, 19998132915, e hoje com todas as cotações e informações dos preços nos portos, inclusive os prêmios. Certo, Dom Vlamir? É isso aí, João. Vamos lá, vamos pro clube. Então, assim, agora me responda no aberto aqui no programa. Qual é a sua recomendação, a análise que você faz para quem tem dívidas a pagar a curto prazo, tem boletos? E a segunda pergunta, como é que o produtor deve olhar a safra que vamos fazer? Olha, João, quem tem boleto tem que pagar o boleto, né? Porque depois pagar multa, juro, complicar, carregar boleto, que ele custa caro, então não tem muita alternativa para esse produtor, né? Nesse momento, talvez, quem precisa de caixa aí, se você tiver soja e milho, vender soja nesse momento seja mais interessante do que próprio vender milho, né? Porque o milho tem fôlego de evoluir mais, né, para o produtor nos próximos meses. Mas, em princípio, o ideal é quem está agora com dívida que teria que ter já feito vendas aí nas semanas anteriores e ter o caixa para pagar a conta, né? Então, essa é a lógica. E a gente continua recomendando que quem vai ter dívida para pagar no mês de março e abril de 2025, se preparar para não precisar ter que vender naquele momento de colheita ou logo após a colheita a soja, porque pode enfrentar a cotação mais baixa de 2025. Ou já está preparado antes, ou ter condição de segurar para vender depois, para fugir desse pico de oferta que nós vamos ter aí, João. Muito bem, esses comentários também daqui a pouco nós vamos editar e colocar no clube, colocar nos nossos sites. Vamos impulsionar o que o Vlamir está dizendo para que mais pessoas tomem o conhecimento da realidade do campo, né? E de novo, hein, pessoal, não se esqueça de ler o nosso editorial, né, Vlamir? Hoje está, acho que talvez, como eu disse, talvez seja o editorial mais focado que a gente fez aqui. Eu fico muito orgulhoso do nosso editorial, o Pão Nosso de Cada Dia, porque os caras querem reduzir a possibilidade de nós produzirmos alimentos. Ô, Vlamir, quando tem menos pão na padaria, o preço sobe? Claro, né? Sobe. Quando tem menos pão na casa, todo mundo briga, né? Ninguém tem razão, né, João? E aí, meu Deus do céu. Vamos continuar a nossa luta. Vlamir, recomendação final da soja para a gente passar por milho. Olha, João, agora se preparar para uma nova safra. Eu continuo vendo aí muita gente falando que o produtor tem que investir menos, plantar menos. Se ele investir menos, ele vai colher menos, a produtividade vai ser menor. Então, ele vai acabar tendo um custo de produção real maior. Então, o produtor, em anos que estamos nessa fase de transição, do mercado frágil, com margem apertada, a melhor saída é melhorar a produtividade. Todo mundo tem condição de melhorar a produtividade. Crescer 5, 8, 10 sacos por hectare já vai sobrar mais dinheiro. Então, a saída, nós estamos pregando melhorar a produtividade. E o pessoal, mas vai ter mais soja, o preço cai mais. Na realidade, nós somos o país mais competitivo do mundo. Então, ele vai acabar, se a gente tiver uma safra maior, nós vamos limitar o novo plantio americano 25, 26, eles vão plantar menos, porque eles não vão ter margem, e aí eles vão reduzir a área. E aí nós continuamos com o mercado favorável para nós. Máxima produtividade com a máxima lucratividade. Exatamente. Saiba travar o preço. Volto a insistir, a próxima safra vai ser nos detalhes, não vai ter aquela gordura, né, aquela sobra que tivemos nas safras anteriores. Né, Vlamir? Agora o mercado está mais ajustado, né, João? Então estamos mais apertados e o produtor tem que ir aproveitando as oportunidades, né? Se a gente voltar 2, 3 anos atrás, em qualquer momento do ano que o produtor vendesse, dava margem boa de lucro. Agora nós estamos em momento que vai ter margem, tem momento que pode não ter margem, mas que vai ter margem
em cima da média do que o produtor fizer bem feito, vai. Eu continuo vendo uma safra boa pela frente e o produtor vai continuar ganhando. Tá. Ô, Gleidson, por favor, coloque as cotações de Chicago como última olhada dos preços da soja, porque nós estamos falando que os preços estão muito ajustados em Chicago. Esse é o tempo real. Quero a CME, Gleidson. Põe a Chicago aí, veja aí. O primeiro vencimento está brigando ali, 10,96, tal. Mas o novembro, 10,42, setembro, 10,40, novembro, 10,42, janeiro, 10,57. Todos abaixo de 11. Tem alguma possibilidade de romper os 11? Como é que vai ficar o range aí? Tem. Eu acho que o mercado vai fechar a semana, pelo menos o agosto aí, acima de 11 um pouquinho, João. Mas hoje ele já trabalhou acima de 11. Eu acho que até a tarde ele trabalha aí, fecha nos 11 aí. O primeiro ele vai vencimento. superar os 11 no fechamento do dia. Primeiro vencimento. E lá na frente? Lá na frente, as posições lá do meio do ano, que é a nossa, né? Maio, julho, principalmente julho. Se a gente olhar as posições do ano que vem, nós vamos ver aí que o mercado também vai começar a querer brigar para buscar os 11 aí, que é o período de entre safra, né? Já mundial. E nós vamos entrando ali naquele período que normalmente as cotações são maiores. Então lá a posição de julho também deve brigar para buscar os 11 aí nos próximos pregões. Ok, vamos ao milho agora. Gleidson, vamos ver as cotações do milho em Chicago e depois o milho aqui no Brasil. Em Chicago, nossa, o milho está perdendo agora, hein? O setembro, 6,75 de queda a 3,91. O dezembro ainda mantém os $4, 4,05, mas perde 6. O março também por aí, a 4,19. O maio, 4,29. Essas são as cotações no vermelho lá no milho americano. Deixa eu ver o milho brasileiro na B3 Base Campinas, Gleidson. Também no vermelho. Vixe. Setembro, 58,53. Novembro, 62,45. Janeiro, 65,97. Março, 68,85. Essas cotações no vermelho aí, porque... Aqui no caso brasileiro, é a safrinha sendo entregue, professor? Olha, João, o mercado do milho ele está mostrando uma troca de posições aí também hoje, porque a safra americana vai bem. Pelos cálculos que a gente fez aí nessa semana, a safra americana ela está com potencial de mais de 375 milhões de toneladas. É uma safra cheia porque as condições estão muito boas, né? 68% de lavoura boa excelente. E como no caso do milho não teve notícia nova de demanda, como teve da soja, que a gente comentou aí, mais de 500 mil de toneladas de soja vendidas, no caso do milho ele está aí naquela, vamos dizer assim, tem um que tal positivo do dia, é a soja. Então vende posição de milho e compra soja, que é o mercado da soja hoje tem condição de trabalhar no day trade mais favorável do lado de cima. E aí eles estão apostando no day trade negativo do milho, ou seja, tentar jogar ele até um pouquinho no fundo do poço de novo, para depois recomprar, e amanhã provavelmente reverte as posições do milho, e o milho volta a subir um pouco, porque o milho está muito barato, né? O milho está muito barato, nesses patamares aí o produtor americano está com uma margem operacional negativa bem grande, ele está perdendo aí no mínimo uns 40, 50 centavos por bushel aí, no custo de produção, e ele não vai vender, ele vai segurar, ele vai entregar o que ele tem, 30%, 35% já fixado antecipado, nas posições vinculadas a Chicago, mas ele vai segurar vendas aí, talvez chegue lá perto do inverno e esteja pouca gente vendendo, e a hora que entrar neve no meio oeste americano, que os silos ficam todos cobertos de neve, não sai milho americano, e aí o mercado vai reagir mais, né? Dá para ver que a própria B3 aí, na posição lá do ano que vem, ela mostra um mercado bem mais favorável. Tá. O preço do porto hoje do milho está quanto? Olha, o mercado brasileiro também segue positivo por causa dos prêmios, né? O prêmio de milho aí é $1, $1,10 o bushel. E com isso, hoje começa com 59, aí os portos e vai até 60, 61 as posições, melhorando aí 50 centavos a R$1 frente a ontem, num dia que o mercado do milho está em queda, lá em Chicago, mas aqui ele está mais firme, ele está um pouquinho melhor que ontem. Tá, prêmio, então de novo... Dólar e prêmio. De novo, prêmio, dólar, todas as cotações em tempo real, com análise, com pareceres do Giovanni Lorenzon, lá no clube, põe o telefone de novo, esse daí, ó. Entre no nosso clube, 19998132915, seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Deixa eu mostrar a colheita do seu João da Silva, lá de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Está correndo atrás, colhendo, não sei se vai
já está entregando da mão para a boca. Vamos ver a colheita do João da Silva. Boa tarde, João Batista. Aqui é o João da Silva, de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Estamos aqui, graças a Deus, hoje saiu o sol com força, estava um frio violento. E olha que maravilha de palhada aí, João Batista, ó. Tá produzindo lá aquelas coisas, mas a gente ainda está colhendo aí 40 sacos, 45. Então é uma benção, né? Que palhada, coisa bonita. E é isso aí, João Batista. Quem segue o agro. Vamos botar fé que esse Brasil nosso tem jeito. Estamos produzindo alimento pro mundo aí. Pessoal queira ou não queira, mas nós estamos na luta. E é isso aí, meu amigo João Batista. Estamos aqui com a nossa maquininha velha. E o couro come. 40 reais da saca nós não conseguimos trocar. Então vamos tocando com a nossa bichinha aqui. Vamos colhendo nosso milhozinho. Se Deus quiser tudo vai dar certo. Um abraço. Então, né, Vlamir, coisa bonita, né? Quando a gente fala do nosso editorial, o pão nosso de cada dia, é isso daí, gente. Certo, Vlamir? É isso aí, JB, tá emocionado, mas, João... eu fico, tenho que dar os parabéns ali, porque veja que importância é esse cobertor que está ficando no solo. Esse cobertor é um espetáculo para ter depois uma soja que venha na sequência, daqui uns menos de 2 meses ele vai estar plantando a soja aí, e com a condição de ter cada vez melhores produtividades na soja. Então esse milho, ele é uma bênção porque ele, pelo menos a palhada, que ele falou 40 sacos por hectare, é uma produtividade bem baixa mesmo, mas ele vai deixando uma palhada, um cobertor aí para o sucesso da safra de soja que vem pela frente. Muito bom, seu João, muito obrigado, viu? Deixa eu ver a cotação do trigo, mas eu quero que o Vlamir comente, porque eu tenho uma questão do trigo aqui no Brasil. O pessoal está feliz porque o sol voltou, né? Vai dar uma ajudada no trigo, na emergência. Olha, o trigo lá em Chicago, o primeiro vencimento está no 0, setembro, 5,39 dólares o bushel. Não sabe para que lado vai, né? O indefinido, dezembro, 5,63, leve alta. O março, leve baixa, 5,83,50. Maio, 5,95. Junto a isso, deixa eu pedir aqui também, lá no Agrotempo, tem uma foto do trigo plantado, o trigo ponteiro, plantado no dia 1º de julho. A informação importante aí, Vlamir, que a terra está muito fria, levou 16 dias para emergir o trigo devido ao frio, meu amigo. João, o trigo é a cultura do inverno, né? Então, às vezes, demora mais para germinar. Mas esses frios aí, para aquele que já germinou, que está em crescimento vegetativo e está em fase de perfilhamento, então a condição de umidade e frio, ele estimula a perfilhar mais. Então acaba dando bem mais cachos por pé, por semente, né? Então ele faz parte, é importante o frio para a cultura do trigo no sul e a umidade mais ainda, né? Então teve condição de chuva, está bem úmido, está bem tranquilo. Eu vejo que na região nossa do sul do estado do Paraná nós não temos milho safrinha, mas nós temos as culturas de inverno, que é dominada pelo trigo, pela cevada. Temos centeio, eu tenho centeio também nessa safra. Ou seja, as condições de clima para a nossa região esse ano está muito melhor que o ano passado. Muito bem. E como é que você vê preços? Olha, o mercado do trigo para frente é um mercado bom, né, João? Porque nesse momento ele está meio patinando, porque lá na Rússia o pessoal ainda está embarcando muito trigo da safra passada. A frota naval de guerra da Rússia está protegendo os navios que estão saindo com grãos lá da Rússia, do Mar Negro. E então, automaticamente, eles estão vendendo. Então, o mercado não está sentindo falta de trigo, mas o ano é que vai se consumir mais trigo do que está produzindo. E nesse momento ele está meio lenga-lenga nesses 5,60, 6 dólares o bushel, porque a safra americana também, o primeiro trigo já está na reta final de colheita e o trigo principal ali dos Estados Unidos, que é o trigo que chama trigo primavera-verão, ele também está numa condição boa esse ano.
mas é uma safra um pouquinho melhor que o ano passado. Não vai ser uma safra que vai atender, principalmente que os americanos são o segundo exportador, né? Quem manda no mercado efetivamente é a Rússia, e nesse ano a Rússia vai ter menos trigo, pelo menos 10 milhões de toneladas a menos, e tem mais um problema que a Ucrânia é outro grande exportador, está com problemas graves na produção, a guerra continua, os russos continuam entrando em áreas que têm lavouras que vão ser o produtor vai ter dificuldade para colher depois, por causa que vai estar em zona de guerra. As notícias de hoje lá, mais de 2.000 soldados ucranianos foram sacrificados novamente. Eu digo sacrificados porque a guerra não deveria mais existir, né? Nessa noite lá, em função de novos ataques russos, a situação cada dia pior e a safra ucraniana, que era o celeiro da Europa, cada dia menor, né, João? Muito triste essa informação, viu, Vlamir? Muito triste. Não é possível. Não é possível a humanidade aceitar uma situação como essa. Como alternativa aí ao trigo, nós temos também a produção da cevada cervejeira. Vou deixar para mostrar amanhã. Tem vídeos aí do Reginaldo Pavese, uma produção de cevada lá de Faxinal, muito importante como alternativa, mas fiquemos para amanhã. Obrigado pela sua participação por hoje, Vlamir Brandalize. É isso aí, João Batista. Amanhã, sexta-feira, amanhã é dia de arroz, feijão, feijoada. Amanhã é o dia da feijoada. E os nossos tradicionais soja e milho também. Mas amanhã é dia de arroz e feijão. Vamos ver o que tem amanhã. Até amanhã. E completar com a cevada cervejeira. Eita, nós. Para amanhã, vamos em frente. Obrigado, Vlamir. Muito bem. Karina Botião, segue em frente porque a gente volta já já com o Maurício Bellinello. Tá bom o programa de amanhã, hein, João Batista? Eu sigo agora aqui prestando serviço aos nossos produtores rurais, falando do preço dos hortifrutis, um oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Vamos aos preços dos hortifrutis, sempre com base no levantamento do CPEA Exalc USP. A gente começa com o preço do leite, o litro no Rio de Janeiro, R$ 2,29 com 13. A batata padrão Ágata especial ao beneficiador, saco com 25 quilos em Brasília, R$ 150. O ovo branco CIF, caixa com 30 dúzias na Grande São Paulo, R$ 143,64. O tomate italiano 3A no atacado, caixa com 20 quilos em Campinas, R$ 80. E por fim, a banana nanica, primeira ao produtor, o quilo no norte de Minas, R$ 2,01. Hoje é quinta-feira, dia de destaque da LS Tractor, e a gente sabe que para ter qualidade em um produto é preciso ter um equipamento também à altura. Os parceiros e clientes do grupo Laranja Bosqueiro do suco Senhora Fruta acabaram de adquirir mais 2 tratores para compor a frota e impulsionar a produção. E vamos ver o que a LS Tractor preparou. Pessoal, Grupo Laranja Bosqueiro, suco Senhora Fruta, tenho o prazer, a honra em adquirir mais 2 tratores da LS Tractor. É isso aí, da JA Máquinas. Vem com a gente. Para produzir o melhor fruto e assim produzir o melhor suco do Brasil, temos que ter equipamentos de ponta. E claro, o melhor trator, LS Tractor. Manuel, para produzir o melhor fruto, o melhor suco, tem que ter o melhor trator, não é? Hoje em dia está difícil essa tecnologia igual a LS, então esse trator vai ajudar muita gente na agricultura. É isso aí. Para produzir o melhor fruto no campo, tem que ter produtividade e amor. LS é o nosso trator. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, mas o coração é brasileiro. Vou voltar com o Sérgio Braga em São Paulo agora para a gente saber das informações do café. Sérgio. Hoje é um dia em que o mercado, tanto de Londres quanto em Nova York, segue pressionado, apesar dos problemas
clássicos que a gente tem enfrentado, acompanhado pelo menos, com relação à origem, safra no Vietnã. Aqui o avanço da safra do café aqui no Brasil é mais ágil, mais rápido, mas a peneira está bem menor, o rendimento bem menor. Mesmo assim, o mercado se posiciona com ajuste no mercado futuro, tanto em Londres quanto em Nova York. Em Londres, o mercado fechou a queda de 2,27% a 4.480 dólares por tonelada, o café robusta, o Conilon, em Londres. Portanto, mais um dia de queda, 2,27% a uma queda de 104 dólares por tonelada. Lá no mercado de Nova York, antes, o Arábica segue aí com vencimento mais curto, setembro a 240,95, queda de 0,93% agora, enquanto que demais posições também estão apresentando queda. O que a gente vai observar agora na tela, cada posição, cada vencimento futuro em Nova York, está aí o setembro 241 cents, ou 2 dólares e 41 por libra-peso, 0,88 de queda. Dezembro 239,45, 0,83 de queda. O março a 237,55, 0,81 de queda. E o maio 234,60, queda de 0,89%. Lá na B3, em linha, com Nova York, setembro, 296 dólares e 50, queda de 1,02%, enquanto que o dezembro, a 293 dólares e 35, tem queda de 0,90%. Lembrando que o dólar, nesse momento, sobe a R$ 5,55, uma alta de 1,18%. Bom, nós falamos sobre a colheita do café e principalmente lá na região de Araguari, onde o Maílson Antunes Pereira mostra exatamente o que está sendo colhido nesse momento lá na Bica Corrida. Mostra essa foto para a gente, Gleidson. Tá aí. O Maílson, portanto, com o início da safra, da colheita, Bica Corrida. É um vídeo. E, lógico, o início da safra do café lá em Araguari. Bica Corrida, João Batista Olive e a todos que estão nos acompanhando. Está aí o trabalho diário do Maílson Antunes Pereira lá em Araguari. Karina. E o vídeo também, né? Temos um vídeo do Maílson mostrando exatamente essa situação toda por lá. Antes de falar contigo, desculpe, Karina. Gleidson, um vídeo pra gente, por favor. Tá aí, Ouro Verde, né? Ouro Verde. Ah, não dá trabalho nenhum, não. É só acompanhar diariamente aqui o Tempo e Dinheiro. E a saga lá do Maílson mostrando quase que todos os dias o trabalho que dá para poder colher esse cafezinho aí, toda a safra e preparando todo esse ouro verde para o Brasil e para o mundo, Karina Butião. Belas imagens, como sempre, do Maílson de Araguari. Obrigada, Sérgio. Daqui a pouquinho eu te chamo para a gente falar de pecuária, mas agora é hora de saber mais sobre o mercado de commodities com João Batista e Maurício Bellinello. Sou Maurício, muito boa tarde, bom ter você conosco. Fala, João, boa tarde a todos. Duas visões. Primeiro, como é que está o mercado hoje, se tem algumas alterações, esse dólar, o café do vermelho pelo segundo dia, como é que você vê todos esses sinais e qual é o seu comportamento? Essa é a primeira questão. O dólar finalmente voltou a subir, né? Eu imaginei que fosse fazer um repique. Já estamos, na verdade, na máxima do dia hoje, inclusive, o dólar futuro 5,56 nesse momento, né? Então temos uma perspectiva bem boa no sentido da melhora da situação do dólar. Detalhe que esse movimento não é só no Brasil, o dólar está subindo hoje no mundo inteiro, e é um bom indicativo do meu ponto de vista, né? O mercado como um todo está bem tranquilo hoje, João, o mercado de commodities pelo menos, né? Tirando o açúcar que está caindo um pouco mais, mas assim, tudo ou subindo pouco ou caindo pouco, não temos nenhuma grande distorção nos preços como um todo. Então, por enquanto, para mim, isso é uma boa notícia, porque prêmios nos portos, como o Brandalize comentou, seguem subindo. A soja, nesse momento, pelo menos por enquanto, parou de cair. Contrato maio 25, que é o contrato que eu mais estou acompanhando, em 10,80 nesse momento. Então, assim, para mim, por enquanto,
mantenho o que eu havia falado, temos um sinal muito bom do que vem à frente. No caso do café, como você está comentando, né, João? Ele está caindo um pouco hoje, mas ainda na casa dos $2,40, quase $2,41 nesse momento, lá em Nova York, né? Você viu, acabou de mandar notícia, tem safra a pleno vapor em alguns lugares no Brasil, muito café novo já entrou, né? E o café segue sem conseguir cair, e isso, por enquanto, para mim, sinaliza mesmo o ponto de que tomaria cuidado. Esse número de... volta aí, Gleides, esse número de 1% de recuo no café não te preocupa ou não, professor? Não, João, na verdade não, porque o café tem sido muito volátil nos últimos tempos. Eu gosto de lembrar que ali no dia 9 de julho ele subiu quase 7%, né? E daquele momento para agora, nem na metade daquela alta ele chegou até agora. Então, eu acho que tem chance de um respiro ainda. Lembrando, estamos em sazonalidade de queda, tem café novo chegando. O Brasil é de muito longe o maior produtor de arábica do planeta, né? O segundo colocado é muito distante do Brasil. Então, nós estamos em safra. Em anos normais, né, João, por assim dizer, normais, né? Agora a gente teria tido uma queda um pouco mais íngreme do café. Eu acho isso, pelo menos por enquanto, algo bem difícil de acontecer. Pelo menos o mercado não está delineando agora. E lembrando que a partir de agosto para setembro acaba o café novo, e aí nós vamos até março do ano que vem sem café novo. E lembrando, a situação do Vietnã não melhora, né, e a escassez de robusta no mercado, de conilon, né, só tem aumentado, e obviamente o peso sobre o arábica está realmente forte. O preço justo da saca hoje estaria perto de R$ 1.600, ainda que o preço de fato nas cooperativas esteja um pouco abaixo, o que é normal em auge de safra, né, João? Bom, distorção lá nos preços de hoje, desse momento, é o açúcar, né? 2,53 de queda, isso realmente é uma boa queda. É uma boa queda, mas o açúcar já vem caindo, né, João? Desde o final do ano passado, quando ele bateu 28 centavos a libra, né? Ele está em 18, 19 agora, a mínima dele realmente era a casa dos 18, então ele está ainda ali brigando e tudo mais, mas assim, não vejo, ainda que seja relevante o número, o açúcar não está perdendo nenhuma faixa importante de preços. Então, por enquanto, não vejo nada assim, realmente, nenhuma commodity muito destoante do restante, né, no sentido de preços ou caindo muito ou subindo muito. Então, por enquanto, para mim, estou bem otimista, por enquanto, com a situação como um todo, João. Esse é o olhar do momento, né, do flagrante que nós estamos vivenciando aí, ou seja, essas cotações não provocam batimentos cardíacos elevados. Pô, né, tudo tranquilo. Agora, vamos olhar, professor, pegando a soja, principalmente o milho, cujos preços estão lá embaixo, né? São os menores preços dos últimos 4 anos, tal, para olhar do seu ponto de vista o fazejamento da próxima safra. É uma cintura fina ali, né? Uma precisão muito mais acentuada do produtor, uma necessidade dele olhar exatamente custos e receitas, Belinello? Eu acho, João, na verdade, assim, isso que está acontecendo agora, né, primeiro que é um movimento cíclico, né, depois da grande alta que começa no final de 2019, que vai até 2021 para 2022, a faixa dos R$200 lá, né, agora a gente está num ciclo de baixa que foi provocado, na maior parte dos movimentos, por um excesso de oferta, né, muita gente no Brasil abriu muita área de soja, arrendou terra, plantou, a oferta subiu muito de milho também. Então, obviamente, isso é cíclico e agora no ano seguinte se espera um ajuste. O que eu posso dizer, João, e essa é uma opinião sincera, é que pessoalmente acredito que aqueles tempos onde você basicamente nem precisava ligar muito, né? Tipo, vou usar aqui um fertilizante mais ou menos, vou deixar de fertilizar esse ano, usar menos, não vou usar. Eu vejo, por exemplo, o Dr. Semente falando aqui o tempo inteiro, né? De erros constantes dos agricultores, de fazer erro de janela de pulverização, pulverizações a menos, né? Controles financeiros mal realizados, falta de travamento de preços. Honestamente falando, na minha opinião, isso vai cada dia que passa e a partir do ano que vem, e principalmente a partir do outro, eu vejo uma dificuldade cada vez maior do agricultor médio em conseguir margem se ele não fizer isso, porque não tem como, João, né? O mercado vai se tornar cada vez mais especializado, cada vez mais concorrido no sentido de uma oferta que vai começar a competir, você vai começar a competir com o seu vizinho entre melhor preço e melhor margem, né? Então, do meu ponto de vista, nós estamos mesmo
nos direcionando para um mercado maduro, como é o mercado dos Estados Unidos, por exemplo, o mercado da Austrália, né, que são grandes fronteiras agrícolas também, onde o agricultor que optar por, não, eu não vou botar esse negócio de travamento de preço, esse negócio de pulverização correta, esse negócio de fazer um controle preciso da fertilização do solo, do uso dos fertilizantes, que inclusive é o maior custo individual da cultura de soja e também da cultura de milho no Brasil hoje, né? Usar o implemento agrícola que consome mais diesel e que você gasta mais também. Para mim, isso agora é coisa do passado e que vai, infelizmente, na minha opinião, inexoravelmente, retirar muito agricultor do mercado que insistir em achar que isso é conversa fiada do João, do Brandalize, do Dr. Semente e de tantos outros. Pois é, o que o Maurício está dizendo é focar nessa palavra-chave chamada margem. Ou seja, nós não vamos ter mais gorduras para queimar, nós vamos estar trabalhando em pontos percentuais a favor e pontos percentuais contra você. Preste atenção nisso. Falando nisso, eu, o Maurício e o Vlamir estamos pensando em fazer um grupo, uma discussão fechada entre produtores e empresários, que a gente chama assim, pessoas do ramo, né, para uma conversa, porque tem saídas, tem alternativas e nós vamos pontuar e informar a todos vocês a data e o modo que nós vamos fazer essa conversa muito profissional com os produtores que se habilitarem a nos acompanhar. Certo, professor? Certíssimo, João. Eu pessoalmente acredito, né? Essa é uma coisa que, na verdade, assim, eu digo que eu tenho muita sorte de ter conhecido o João, porque ele me trouxe uma visão que eu não tinha sobre o físico, o mercado físico especificamente, né? E eu digo hoje, João, que isso que a gente tem falado aqui, começamos pelas conversas dos travamentos lá em 2021, né? Que era uma conversa inicial, você viu o Dr. Semente falando sobre níveis altamente especializados de tratativas do ponto de vista do manejo dessa sua cultura. O que eu tenho percebido, e eu pessoalmente acho que é uma tendência sem volta, e você que está me assistindo agora e que insistir em acreditar que não vai funcionar desse jeito, eu no seu lugar tomaria cuidado. A atividade agrícola vai se tornar uma atividade altamente tecnificada e especializada do ponto de vista técnico lá da lavoura, mas principalmente do ponto de vista financeiro, né? Os grandes conglomerados agrícolas que estão chegando no Brasil agora, muito em breve, vão começar a exigir realmente uma postura maior. Quer um exemplo disso, João? Tem uma tendência começando agora em algumas regiões do Brasil, em outros países, inclusive no Paraguai, está começando, na Argentina acelerando, que as tradings estão saindo das regiões de produção e ficando apenas nos portos para recepcionar o produto somente lá e deixar para o agricultor que está lá tentar negociar entre os seus pares. Isso é um exemplo claro do que os grandes conglomerados estão fazendo. Eles estão se especializando em atividades de recepção e originação de produtos, mas não mais no continente, e devem acelerar esses movimentos. Isso vai exigir do agricultor um preparo técnico, sim, de maquinário, de conhecimento da atividade, mas também financeiro. E eu estou muito feliz de fazer parte desse movimento, do lado do meu queridíssimo amigo João Batista Olive e do Vlamir Brandalize, na minha opinião, as duas maiores autoridades do agro brasileiro hoje, que você, hoje que está nos assistindo, tem o privilégio de estar aqui de graça, ouvindo todo dia. Atenção para essas ferramentas do mercado financeiro, nos aguardem, vamos nos organizar para você poder conversar e perguntar, tirar suas dúvidas, tanto para o Maurício Bellinello quanto para o Vlamir Brandalize, numa live fechada exclusiva, e vamos em frente. Professor, vamos em frente, até amanhã. Se Deus quiser, João, ótima tarde a todos. Karina, estamos entregando o que prometemos, né? Um grande programa, né? Com certeza, João Batista. Tem mais informação agora direto do Clube do TID sobre feijão, que está com a oferta ajustada e mesmo assim o governo está reduzindo o preço mínimo do carioca e também do feijão preto. O Marcelo Luders, do IBRAF, está dizendo que tem um descompasso entre a Conab e a realidade do mercado. Em entrevista para o clube, ao Sérgio Braga, ele diz que plantar feijão na próxima safra deve ser uma boa oportunidade para o agricultor. A gente separou um trechinho e vai exibir agora para vocês. O mercado acompanha, o setor acompanha, aliviado até por não depender disso, porque se dependesse de estímulo de preço mínimo, o estímulo está sendo ao contrário, está sendo desestimulada a produção de feijão. Então, ainda que a redução seja pouca, o feijão preto, alguma coisa como 4%, o outro carioca 1%, qualquer coisa assim, mas ele é um indicativo de que na percepção do governo está tudo bem.
E se na percepção dele está tudo bem, no campo a gente sabe que não é bem assim. Nós temos a competição com a soja, competição com o milho, nós temos problemas climáticos, nós temos uma cultura que é o feijão, que ela é mais delicada, ela precisa de mais atenção do produtor ou do agrônomo que conduz a lavoura, então é uma lavoura mais trabalhosa. E você tem um indicativo desse. Isso parece que o governo está pensando, vai ter tanto feijão que a gente pode desestimular, pode produzir um pouco menos. É estranho, né? Falava-se de importar se precisasse aí dias atrás e agora já se desestimula o plantio. Então os produtores estranham muito esse fator. Olha, só corrigindo o nome do Marcelo, é Marcelo Líderes, do IBRAF. Obrigada pela entrevista ao Clube do TID. E olha, lá em Catanduvas, Paraná, está o nosso doutor Sementes, doutor Alexandre Gazola, e essa região foi afetada por muita umidade. Ele está numa lavoura de trigo e vai falar mais hoje sobre os cuidados do manejo nessas condições. Tudo isso agora no quadro Acompanhamento da Safra, um apoio da Risa Sementes. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Oferece Acompanhamento da Safra, com Alexandre Gazola. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Hoje falamos aqui de Catanduvas, Paraná. Estivemos aqui em várias regiões do Paraná. Aproveitamos para parar nessa lavoura de trigo e a gente conversar um pouquinho sobre o trigo, né? O que a gente observa nas lavouras? Uma sanidade média a alta, de maneira geral alta, o que tem prejudicado o trigo no sul do Brasil. Vamos pegar o exemplo aqui do Paraná, os últimos dias a temperatura baixou e muita umidade, tem sido muito chuvoso, os últimos períodos tem prejudicado um pouco as lavouras, mas de maneira geral temos uma sanidade boa, né? Então um ponto importante dentro do manejo é sempre a gente olhar como que está essa planta dentro do sistema de produção, como que ela se estabeleceu, como que ela está no decorrer desse ciclo, né? E a gente vê lavouras muito uniformes, né? Isso é muito importante dentro do processo, porque essa uniformidade vem do estabelecimento e e a gente melhora ela no decorrer do ciclo, né? Isso é muito importante dizer, mas ela vem do estabelecimento da planta. Então a gente observa lavouras, de maneira geral, muito uniformes, bem conduzidas aí nas diferentes regiões, né? Planta porte médio a alto, né? Então, importante isso, a gente entender isso dentro dos sistemas de produção. E um ponto para complementar, além da sanidade, é a capacidade produtiva, né? A gente vê aí a lavoura com uma excelente capacidade produtiva, né? Grande parte das lavouras que a gente que visualizamos aqui no Paraná, com uma capacidade produtiva alta. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Muito obrigada mais uma vez ao Dr. Sementes, nosso Dr. Alexandre Gazola, sempre contribuindo com informações importantes sobre sementes e manejo do solo. Bom, vou voltar com o João Batista agora, porque, João, tem mais informação importante a respeito das invasões indígenas, é isso? Eu vou colocar no ar, Karina, a Carla Mendes, do Notícias Agrícolas, a grande repórter Carla Mendes, ela acabou de conversar com o Nilson Leitão sobre o marco temporal. E a manchete que nós estamos recebendo aqui agora, não sei se a gente vai ter tempo de colocar no ar, é uma frase óbvia, mas necessária que se diga, segundo o presidente do Instituto Pensar Agro, que é o Nilson Leitão, o marco temporal, essa tentativa de derrubar o marco temporal e as invasões, não significa uma guerra social, por justiça social, coisíssima nenhuma. Trata-se sim de uma guerra ideológica, onde se quer implantar o comunismo no Brasil, onde se quer tomar as terras de quem produz, terras produtivas, eu não sei exatamente com que objetivo, fazer justiça tirando a produção de alimentos, afetando os mais pobres. Estamos mostrando, acabamos de falar, o Marcelo Líderes dizendo que não há estímulo para se plantar feijão, os preços estão subindo em tradução, não é, Karina e amigos do Tempo e Dinheiro?
Preços em alta. Preços em alta significa mais inflação. Inflação, quem paga o pato e o preço lá na gôndola é o pobre. É disso que nós estamos falando no nosso... É importante a gente colocar isso, porque nós estamos com o editorial. Leia o editorial, por favor. Tempo e Dinheiro Oficial, nosso site, está lá. O pão nosso de cada dia. E é disso que se trata, é o motivo porque nós estamos no ar hoje com o nosso Tempo e Dinheiro. Deixa eu saudar a Carla Mendes, esse é o nosso editorial. Carla Mendes, muito boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, João, boa tarde a toda a audiência do Tempo e Dinheiro. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez por estar com o senhor. Nilson Leitão, presidente do Pensar Agro, que é um instituto, uma organização, uma entidade que reúne todas as lideranças do agro brasileiro numa entidade lá em Brasília. Ele responde por isso e hoje ele verbalizou o que o Pensar Agro pensa nessa entrevista que você fez sobre essas invasões indígenas, essa tentativa de derrubada do marco temporal. Em síntese, o que o Nilson lhe passou, Carla? Bom, João, acho que o mais importante nesse momento é que o Nilson não acredita que possa haver um retrocesso da lei, ou seja, ele não acredita que a lei do marco temporal, que é uma lei que está vigente, porque foi promulgada no início deste ano, né? Então ela chega com vetos, os vetos foram derrubados no Congresso Nacional, depois de ter sido discutida por quase 30 anos, né? E o Nilson Leitão participou dessas discussões. Ele afirma que ele não acredita que possa haver um retrocesso da lei, embora haja uma pressão para que isso aconteça. E ele é bastante claro também, João, quando ele diz o que querem é atacar diretamente o direito à propriedade privada, que é constitucional. Eles querem, ele até usou essa expressão, eles querem a baderna, né, a anarquia jurídica, porque a lei está aí para ser cumprida, né, João? Por que as invasões não podem acontecer? Porque está na lei. A lei do marco temporal deixa bastante claro, né? Então, o que faz a lei do marco temporal? Ela impede que haja uma ampliação das demarcações de terras e de 2023. E é claro que novas terras deverão ser demarcadas nos próximos anos, naturalmente é o processo. Mas o marco temporal institui, então, um prazo, né, um ponto de partida para que as demarcações aconteçam. Sem a lei do marco temporal, a gente vai demarcar o Brasil inteiro. E o Nilson também trouxe com muita veemência essa situação. Se isso fosse trazer qualidade de vida aos indígenas, seria uma discussão ótima e nós certamente, o produtor rural certamente participaria dessas discussões, né? Mas uma parcela imensa da população indígena desse país está completamente vulnerável, morrendo de fome, morrendo de frio, morrendo por doenças que há muito já não deveriam matar mais nesse país, e eles estão ali à mercê da própria sorte. Então não se trata de uma discussão, por isso que ele fala, não é uma guerra social para melhorar a qualidade de vida dos indígenas, mas é para ir direto na Constituição e quebrar o direito à propriedade privada, que é constitucional, né? Então ele traz, em resumo, essa situação na sua entrevista de hoje. Muito bem, olha, lembrando, né, como a Carla disse, sim, poderemos ter novas reservas indígenas sendo ampliadas, abertas, seja o que for, criadas, mas após discussão e aprovação no Congresso Nacional. É assim o que diz a Constituição. Por favor, leiam a reportagem, a entrevista de Nilson Leitão, concedida a Carla Mendes no nosso Notícias Agrícolas, está aí a capa. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Continuamos na luta, né, Carlinha, em favor da produção de alimentos. Se eu posso fazer um último comentário, João, ele fala, inclusive, que essas audiências de conciliação que foram determinadas pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e que deverão ser iniciadas até agosto e podem correr até dezembro, é importante também que se diga, ele diz assim, ó, talvez estas sejam as audiências mais equilibradas dos últimos anos. O ato do Gilmar Mendes de acolher essas ações contra a lei do marco temporal com essas audiências de conciliação trouxe certo alento ao setor produtivo, porque há essa possibilidade de equilíbrio na hora de se discutir. Bom, então precisamos demarcar, ok, mas justamente reconhecendo a soberania no ato de legislar do Congresso Nacional. E isso é determinante. E ele também destacou o trabalho da Frente Parlamentar da Agropecuária, que está diuturnamente em cima desse assunto. Pedro Lupion esteve lá, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, esteve na região de Guaíra, de Terra Roxa, onde só ontem, João, na região de Guaíra, só ontem, ao mesmo tempo, aconteceram
3 invasões de propriedades rurais. E isso cresceu muito nas últimas 2 semanas e, naturalmente, isso cresce, isso é incitado, isso é estimulado, né, porque há um ambiente para que isso aconteça. Inclusive, o governo federal mandou para o Mato Grosso do Sul, melhor dizendo, representantes do Ministério dos Povos Indígenas e da Cidadania e Direitos Humanos. Eu perguntei para o Nilson quem é o interlocutor do produtor rural. Ele falou, pois é, Carlinha, não tem. Né? Nessa comissão criada pelo governo federal, não tem um representante ou do Ministério da Agricultura, ou do Ministério da Justiça, ou quem vai ser o interlocutor do produtor? Essa é a pergunta agora, né, João? Então é o Congresso Nacional se levantar, se fortalecer para combater essa situação. Melhor colocando, quem vai ser o interlocutor da pessoa que precisa do alimento, do pobre, principalmente. Também. Muito bem, Carla Mendes, muito obrigado mais uma vez pela sua brilhante participação e pelo seu trabalho. Ok. Eu que agradeço, João. Vamos em frente, a toda atenção lá no Notícias Agrícolas. Carina Botião, agora vamos saber dos preços da pecuária. É isso aí, vamos com o Sérgio Braga em São Paulo para as notícias da pecuária. Uma quinta-feira com notícias positivas, porque entre 32 praças pesquisadas, hoje já constatada pela Scott Consultoria, 9 apresentaram alta, inclusive na referência aqui de São Paulo, voltou ao patamar dos R$230 por arroba, negócios acima, inclusive, dessa referência estão sendo registrados. Mas lá na B3 hoje, ajuste depois da alta registrada ontem, o mercado ainda está buscando uma direção, o vencimento de julho a R$230,50, 0,15 de queda, em linha com o que acontece no mercado físico, todas as cotações acima dos R$230, agosto a R$233,75, estável. Agora, setembro, arroba negociada a R$235,85, 0,06% de queda, estabilidade. Outubro a R$240,50, hoje recua 0,21%, enquanto o indicador, esse sim, CPEA, batendo os R$231,20, alta de 0,35%, referência de São Paulo ontem. Bom, mercado físico, como eu disse, 9 praças em alta, uma registrou queda, mas um ajuste também apenas em uma praça, segundo a Scott Consultoria. Barretos e Araçatuba, boi comum a prazo, R$223,50, Paragominas, R$212, Rondônia, região sudeste, R$182, 197 Tocantins ao sul. Na próxima tela, mais 4 praças de comercialização. Tocantins ao norte, R$200, Acre, R$172,50, Espírito Santo, R$202 por arroba prazo, Rio de Janeiro, a média do estado, de R$216,50. Bom, Iberville Neto comenta o mercado de hoje. Olá, Iberville. Olá, Braga, olá a todos. Braga, não houve alterações no mercado do boi gordo, nós temos um cenário de preços firmes, com valores evoluindo na maior parte das regiões, programações de abate que não estão confortáveis e ofertas de carne, oferta de boiadas, no caso, condizente aí com esse cenário de menor programação de abate pela indústria. O único ponto, talvez, que a gente tenha que não seja no sentido positivo é esse consumo de segunda quinzena, mas isso também não é nenhuma surpresa. Então, hoje nós temos uma oferta que está comedida, nós temos uma exportação que vai bem e nós temos um consumo doméstico mais calmo pela segunda quinzena. Então, na nossa visão, o mercado deve seguir firme, um pouco mais calmo nesses próximos dias, porque o consumo doméstico não tem exigido tanto volume de gado como exige na primeira quinzena. E aí, acompanhando de perto esse nível de oferta, que foi o que deu firmeza ao mercado, mas que também foi o grande problema da precificação do boi lá no início do ano. Temos que acompanhar se nós não teremos aí mais algum aumento de disponibilidade de gado nos próximos meses. Se a oferta seguir um pouco mais modesta, como esperamos que siga, a gente deve ter um cenário mais promissor para a precificação do boi, com possibilidade de valorização nesses próximos meses. Um abraço e até mais. Bom, e o que faz falta, né, nesse momento são recursos, até mesmo para combate zoonoses e, lógico, socorro aos produtores do Rio Grande do Sul. Essa manchete que você vai acompanhar agora, estampada e mostrada pelo jornal Estado de São Paulo, confirma que há um foco da doença Newcastle em frangos no Rio Grande do Sul. Lembrando que essa doença, Karina, é uma doença viral,
ela afeta aves domésticas, silvestres e causa aí problemas respiratórios seguidos de manifestações nervosas. Ou seja, o produtor, né, o avicultor lá do Rio Grande do Sul enfrenta também mais esse problema. É lógico que a propriedade está sendo monitorada e, lógico, a intenção é de que outras no Rio Grande do Sul não sejam prejudicadas por essa doença Newcastle, que tem confirmada e foi confirmada pelo governo federal lá no Rio Grande do Sul. Lamentável, infelizmente, essa notícia, Karina Botião. Sérgio Braga, a gente vai atualizando e monitorando também essas informações ao longo dos dias. Obrigada pela informação, mas antes de encerrar, quero chamar o João Batista também. Sim, para reiterar novamente a nossa sugestão para que quem está nos assistindo, o produtor rural, leia o nosso editorial lá no nosso site, tempoedinheirooficial.com.br, porque nós estamos tratando, talvez, do principal tema que nos põe aqui ao vivo todos os dias, aqui no nosso Tempo e Dinheiro, que é o pão nosso de cada dia. Nós trabalhamos para a produção de alimentos, produzir mais. A gente defende o produtor para ele produzir mais alimentos, para a gente combater a fome, combater a desigualdade social, combater a inflação. Pão nosso de cada dia. Leiam lá, distribuam, se informem, falem para as pessoas que não estão acreditando no que está acontecendo, entender qual é a nossa luta, qual é o nosso objetivo aqui no nosso país. Karina Botião, muito obrigado pela sua condução maravilhosa e vamos em frente. Viva o Brasil! Obrigada, João. Boa tarde, Sérgio. Obrigada. Boa tarde. Viva o Brasil! Boa tarde para você e até amanhã, sexta-feira, a gente está de volta.